Salve, salve galera, eu sou o Prometheus, aqui eu falo sobre lógica de mercado, Bitcoin, privacidade, segurança e outras coisas mais. Então se você curte algum desses assuntos, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e se eu te agregar algo, considere se tornar membro do nosso canal. E hoje vamos falar sobre o que são ações e como elas funcionam e tal e coisa, como achar os fundamentos delas, como estudar, entender os fundamentos de uma ação. Então bora para minha tela. Então, galera, não se esqueçam, se for comprar na Amazon, use nosso link na descrição. Se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários que depois eu respondo. Se não ficar nenhuma dúvida, deixe algum comentário também para ajudar no engajamento do vídeo. E bora lá então. Então, galera, o que é uma ação? Uma ação é uma parte, uma fração de uma empresa e quando você compra, você se torna sócio dela, né? Quando é no IPO, você está comprando diretamente da empresa, aquilo ali, aquele dinheiro vai para a empresa. Quando não, depois que já é no mercado secundário, que é chamado, você está comprando peer-to-peer, de outra pessoa, né, no caso, mas com a bolsa ali como atravessador e a corretora e tal e coisa, mas é diretamente de pessoa para pessoa, no caso, né, de sócio para sócio. Para ela conseguir mais dinheiro, ela pode emitir mais ações, só que ela vai estar diluindo os atuais sócios, né, no caso. Quanto mais ações tiver, menos a tua ação conta uma menor fração da empresa, vamos dizer, né? Às vezes elas recompram as próprias ações para dissolver essas ações e isso valoriza daí a tua ação, no caso, né? Ela começa a ter um valor de uma porcentagem maior daquela, uma participação maior daquela empresa e tal e coisa. Então, indo aqui, ó, galera, muitas empresas lançam só uma delas ou não tem todas, então cada uma é diferente. Ações ordinárias são ON, elas têm o dígito 3, a identificação termina com o dígito 3 do ticker. Ticker é aquele, por exemplo, Petri 4 ou Petri 3. Aquilo é chamado de ticker, né, no caso. As ações ordinárias ó, dão ao acionista o direito de voto nas assembleias da empresa. Ou seja, se você quer mandar na empresa, quer ser sócio mesmo da empresa, decidir nas coisas, vai ter uma grande parcela, uma porcentagem grande, você quer ter daquela empresa, 5% das ações, por exemplo, coisa assim já, é bom você ter voto, né? E cada ação, ó, geralmente, concede um voto. Exemplo, Petri 3, ON, Vale 3. Ações preferenciais têm o dígito 4, são as PNs. Ó, ações preferenciais não oferecem o direito de voto, ou oferecem, mas de forma restrita, mas têm preferência na distribuição de dividendos e no reembolso de capital em caso de liquidação da empresa. Então você tem que ver, depois eu vou falar sobre tag along, por exemplo, que você vai ter, por exemplo, se for 100%, você vai receber o mesmo valor. Se alguém comprar aquela empresa, você vai receber o mesmo valor, tanto quem tiver ações 3 como 4, entende? Isso vai depender do tag along também e coisa parecida. Mas quem tem o final 4, ele sempre tem a preferência, até se a empresa quebrar, mil e uma coisa, você sempre vai receber dividendos. Se tiver alguma enrascada lá, podem cortar o dividendo da 3, mas da 4 não. Isso é muito raro acontecer, mas você sempre tem a preferência no caso de recebimentos e coisa parecida. Esse daqui já arca com os prejuízos mais, né? No caso da empresa, entende? Então, outras classificações que existem são, além do 4, do 3 e do 4, né? Tem o 11, que são as units, que daí, por exemplo, podem ser 3 e uma 4, ou 2 3 e uma 4, 2 4 e uma 3, coisa assim, sabe? Ó, que são pacotes de ações que podem incluir tanto ações ordinárias quanto preferenciais. Aqui um exemplo, SAMB 11 aí, e tem a 5 e a 6 também, são usados para identificar ações preferenciais de classes diferentes dentro da mesma empresa, como PN classe A e PN classe B. Existem essas coisas aí, mas eu não vou falar agora, galera, senão vai ficar muito grande esse vídeo. Então, galera, uma das principais coisas é você, quando você precisa, quer pesquisar uma empresa ou coisa parecida, por exemplo, eu coloquei Ambev aqui, mas é só você digitar RI, Ambev,
vai aparecer o site, por exemplo, da empresa que você quer aqui. Aqui já vai ter comunicado para os acionistas e tal e coisa. Você pode fazer um login aí, receber as coisas. Aqui vai ter os serviços de RI, você pode falar com eles e mandar e-mail e tal. E aqui em algum lugar aí você vai encontrar os relatórios deles e tal, aqui os eventos, divulgações, resultados, tudo quanto é coisa referente à empresa, eles têm que divulgar aqui. Todo mundo que é aberto na Bolsa de Valores, a empresa que tem negociação na Bolsa de Valores, ela é obrigada a fazer essas coisas, ó, dividendo, tudo quanto é coisa que você vai achar nesse site da empresa. Sempre. Então, aqui, para a gente estudar a empresa e tal, ver os indicadores dela, eu recomendo o Investidor 10 e o Status Invest aqui. Eu já coloquei duas ações aí, e aqui até deixa eu colocar assim para vocês verem algumas comparações. Então, é bom sempre você olhar nos dois sites a mesma ação, porque às vezes um pode ter algum indicador que não tem no outro ou coisa parecida. Então aqui a gente vê, ó, PL, por exemplo, é o preço-lucro. Isso daqui seria mais ou menos quantos anos você levaria para retornar o dinheiro que você investiu, entende? Aqui, se você colocar aqui, ele sempre explica, ó, demonstra quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Um PL de 2 significa que você está pagando R$ 2 por cada R$ 1 de lucro líquido da empresa. E aqui, por exemplo, se você vier aqui, ele vai ter PL, também tem outro negocinho, você pode colocar aqui, ó, dá a ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa, entende? Então, preço por valor patrimonial diria o preço que o patrimônio da empresa tem, né, galera? Então, é sempre bom você comprar abaixo de 1 isso. E daí tem vários indicadores aí, galera. Os mais importantes, que, na minha opinião, que eu mais olho, são o ROI, por exemplo. Aqui é uma empresa muito boa, leve, então o ROI é alto, nem sempre vai ser assim, né? O lucro por ação também é muito bom você olhar. Sempre você pode vir aqui e ver o que significa certinho aí. Eu não vou demorar muito aqui, senão nós vamos ficar muito tempo aqui. Vou passar só o básico dos fundamentos. Aqui o VPA, ele indica o valor patrimonial de uma ação. Aqui você pode ver a dívida líquida da empresa. É muito importante sempre olhar isso. Apesar de, por exemplo, empresas de elétrica sempre vai ter um pouco de dívida e coisa parecida, porque elas se financiam para poder custear. Aqui o ROI seria o retorno on equity, é chamado. É o retorno sobre a ação. Então, ele é uma medida de rentabilidade que calcula o lucro gerado por cada unidade monetária de patrimônio líquido dos acionistas. Ele é usado para avaliar a eficiência de uma empresa em gerar lucro a partir do investimento dos acionistas e tal e coisa. Entende? Então, o ROIC, para mim também é outro bem importante. O ROIC é o retorno sobre o capital investido que essa empresa faz, por exemplo, a média rentabilidade de dinheiro o que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas e coisa parecida. Entende? Então, o ROIC ele mede a eficiência com que uma empresa utiliza seu capital investido para gerar lucro. É usado para avaliar o desempenho de uma empresa em gerar retorno sobre fundos investidos, incluindo tanto dívida quanto patrimônio líquido. Então, ele vai te dizer mais ou menos quanto que essa empresa vai te dar de retorno ao longo do tempo. Mais ou menos vai ser isso daqui. Aqui tem a dívida também, aqui também você pode ver. Aqui também no Investidor 10 é legal, você pode clicar aqui, ó, e ver, por exemplo, o PL. A média do PL, ó, ele está abaixo da média, então essa ação aqui pode estar barata, entende? Você tem que ver todos os outros indicadores e considerar, não é só isso que você vai ver, né? Mas aqui você pode escolher o PVP também, dali, ó, de todos os outros que tem ali, você pode ir vendo por aqui mesmo. O ROI, por exemplo. Aqui também tem um gráficozinho, você pode ver aí.
a mesma coisa. E aqui, galera, vamos descendo aqui. Aqui vai ter os dividendos, os pagamentos e tal. A mesma coisa aqui. Aqui em cima, sempre eu recomendo você olhar o gráfico e colocar no máximo de tempo que você conseguir aqui, ó, né? Para você ver mais tempo, no caso. Aqui você pode ver a volatilidade desse ativo, ele é muito mais volátil do que o IBOV. Aqui você pode ver as opções em aberto desse ativo, a liquidez diária média, isso é muito importante se você for abrir uma posição muito grande. Aqui é o tag along que eu falei lá, ó, que você vai receber 100% se essa empresa for vendida e tal. Aqui tem a participação dela no IBOV, né, se ela tiver no índice, né, do Ibovespa. Aqui tem os aluguéis de ações, ó, quantas ações estão alugadas e coisa parecida. Às vezes isso é uma informação relevante para você saber, porque a maioria das vendas de quedas são feitas por ações alugadas, né, no caso. Aqui tem eventos corporativos, ó, os dividendos da empresa, você pode pôr mais tempo aqui, né, sempre. Pode agrupar por ano e tal e coisa. Aqui você pode ver as datas de pagamento e coisa parecida. Aqui a gente tem o payout, que o payout ele é a proporção do lucro líquido que é distribuído aos acionistas na forma de dividendos. Quanto maior o payout, melhor de uma empresa. Aqui o patrimônio líquido dela, os ativos circulantes, dívida bruta, dívida líquida, tem sempre que estar de olho nessas coisas. Free float, isso é uma coisa importante também. Isso daqui ela tem 51% das ações estão em negociação, livres para negociação no mercado. O restante, provavelmente, o controlador deve segurar. Se ele segura demais, tem pouca ação, pouco, o free float é baixo, galera, é meio ruim, porque esse cara às vezes ele só quer pegar dividendos da empresa, ele tipo fica muito ruim para os acionistas, porque fica muito pouca ação, fica pouca liquidez. Esse cara pode manipular a empresa e um monte de coisa, entende? Então não é muito recomendável free float baixo. Aqui você pode ver os setores delas e tal e coisa. Aqui daí para baixo tem mais coisa ainda, acionistas da JBS, quem que é a distribuição em pessoa física, pessoa jurídica, institucional e tal. Pode ver a posição acionária dela, se ela tem alguma participação em outra empresa ou coisa parecida. Remuneração. Então aqui é a demonstração de resultado no exercício da empresa e tal. Aqui a gente vê que a receita dela está crescendo, os custos, ó, está caindo e o lucro líquido aumentando bem pouquinho, né? Então aqui vai ter resultado, vai ter fluxo de caixa, vai ter margens, ó, um balanço patrimonial, vários indicadores para você poder analisar aí, galera. E aqui daí, ó, no Investidor 10, aqui tem outras ações parecidas com aquela, tem comparação com o IBOV e coisa no tempo. Aqui vai ter um resumo sobre a empresa, o que ela mexe, o que ela faz. Aqui vai ter quando ela foi fundada, ó, número de funcionários, tudo quanto é coisa, estreia na bolsa. Aqui o valor da empresa, patrimônio líquido dela, a dívida líquida dela, a liquidez média diária também, ó, os setores, o tag along, o free float também, todas as mesmas informações, bem dizer que ali, só que de uma outra forma. Aqui, galera, é uma parte bem importante, ó, receitas e lucros. Você tem que ver se a receita sempre está crescendo e o lucro crescendo da empresa. É uma das coisas que interessa. Outra coisa, lucro e cotação. O lucro tende a acompanhar a cotação. Aqui já tem uma boca de jacaré, ó, entende? Ó? A cotação está mais baixa e o lucro está alto. Mas por que a cotação está baixa e o lucro está alto? Às vezes tem alguma coisinha aí temporária na empresa ou coisa parecida, você tem que dar uma investigada. Aqui tem os resultados, ó, feito em forma de uma tabela, né, e tal, e com os anos aqui para você ir comparando se ela está piorando, se está melhorando e coisa parecida. Aqui é a evolução do patrimônio da empresa, receita líquida, o patrimônio aqui em cinza,
Em amarelinho, o lucro líquido, que também está crescendo junto com a receita, e isso é bom, enquanto o patrimônio já não cresceu muito. Muitas vezes as empresas distribuem tudo que ganham e não deixam para crescer. Isso também não é muito bom, galera. São empresas que já chegaram num pico que não conseguem mais crescer às vezes. E dela distribui tudo de dividendo. Se ela não está nesse pico e distribui tudo de dividendo, não é uma boa coisa. Você tem que investigar o que tem por trás aí. Às vezes o cara só quer impressionar, o controlador só quer impressionar, né, com dividendos e coisa parecida. Aqui, galera, daí a gente tem, ó, aqui, galera, a gente tem ó, o PL da bolsa inteira do Ibovespa. A gente vê que aqui foi uma oportunidade muito boa de se comprar nessa época. Agora ainda está numa oportunidade boa de muitos anos lá para trás, ó, mas já não é mais a mesma coisa. Está em 8 vezes, né? Aqui ele chegou a estar em 4 vezes, ou até menos, 4 vezes por aí, né? Então, ainda é uma boa oportunidade para algumas ações, mas tem que estudar bem. Se for investir em banco, elétricas, que são as melhores coisas no Brasil, saneamento, por exemplo, coisas que você tem que gastar sempre, pedágio, que não tem como você fugir, entende? Telefônica, internet, essas coisas, gás, combustível, a gente não tem como fugir. São contas que todo mundo vai ter, a maioria das pessoas vão ter, e não tem muito para onde correr. Então, essas coisas são excelentes investimentos. Bancos mesmo nunca perdem, né? Raramente um banco sai em prejuízo de alguma coisa. Então, aqui, para você analisar bancos também, o Banco Data é excelente. Aqui você tem que ver o índice de Basileia sempre acima disso daqui, pelo menos de 11, que é o que eles dizem, né, que é o mínimo aceitável pela legislação brasileira. Os bancos brasileiros são um dos mais seguros do mundo, galera. E com a vinda do Plano Real, eles consertaram muita coisa, o índice Basileia é alto, coisa parecida. Então, é bem sólido o nosso sistema bancário do Brasil, no caso. Aqui você pode ver ó, o histórico de lucro líquido da empresa, o lucro líquido trimestral. Você pode ver aqui patrimônio líquido e de referência. Tem composição da receita dela, da onde que vem as receitas, as rendas desse banco. Composição das despesas, ó, composição do ativo total que ele tem, ó, disponibilidade, arrendamento e tal, crédito, as captações, número de agência, quantidade de cliente e operação, quantidade de crédito por região geográfica, vários indicadores, galera. Carteira de crédito para pessoa física e pessoa jurídica, vários, carteira de crédito por indexador, ó, se é IGPM, se é IPCA, qual que é o tipo de empréstimo que ela fez, e assim por diante, ó. Por nível de risco, é 1001 indicador aqui, galera, para você filtrar bem o banco. Ó, eu vou até rolar rápido aí porque é muita coisa. Então acho que era isso, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ative o sininho, siga a gente no Telegram e nas outras redes sociais. Considere se tornar membro do nosso canal. Se for comprar na Amazon, use nosso link na descrição. E acho que era isso então. Muito obrigado a todos e fui.